Olá pessoal, professor Tomás aqui com vocês nas nossas aulas de Geografia. O tema da nossa aula hoje será o futuro do trabalho, automação. Vamos entender um pouquinho sobre esse tema, bastante presente, bastante atual, e qual será o futuro do meu, do seu, do nosso trabalho mais adiante. Beleza? Prosseguindo pessoal, nós temos aí uma representação, uma imagem aqui para ilustrar um pouquinho a nossa ideia, e alguns questionamentos, algumas perguntas aí para a nossa reflexão. Pessoal, olha só, robôs e softwares de automoção. O que a gente vai entender por robô, Robô, quando se fala, quando se comenta, quando chega essa palavra até a gente, o que a gente pode entender? Seriam máquinas, seriam equipamentos que teriam uma semelhança, que seriam próximos, ao ser humano, às atividades realizadas pelo ser humano. Então, quando a gente observa isso aí, é um tema, uma situação, uma palavra bastante presente, que praticamente todo mundo conhece hoje em dia, E muito alimentada esse tipo de conhecimento que a gente tem, ou pelo menos esse tipo de noção que a gente tem sobre robôs, pelos filmes de ficção científica, que a gente observa bastante a utilização de vários robôs. Então a gente tem uma ideia dessa palavrinha, desse termo utilizado, que seriam os robôs. E quando a gente fala assim, robôs e softwares, que ajuda justamente programas de computadores, uma forma de programação que vai possibilitar o quê? Vamos dizer assim, uma vida para esses robôs, uma vida para esses equipamentos, que vão se assemelhar às atividades que nós fazemos no nosso dia a dia, correr, saltar, pular, brincar, tal, aquela coisa toda, E a automação é justamente essas atividades que ela promove. Ok, pessoal? Olha só uma reflexão que a gente pode observar. O que é um robô? A gente já entendeu o que é o robô, a gente já teve a ideia de um robô. Seria realidade ou ficção o robô? Aquele robô que a gente observa, aquelas atividades que a gente observa de robôs na ficção, seria uma realidade? Seria ficção? Estaria só nos filmes? Ou estaria presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa vida? Beleza? E se existindo esses tais robôs, em quais atividades eles seriam utilizados hoje, na atualidade, hoje em dia, Então são coisas que a gente tem que observar, que a gente tem que analisar e trazer para a nossa realidade, beleza? A gente tem algumas imagens aqui demonstrando alguns robôs aí da ficção científica, Dos filmes aí de Hollywood, do cinema e tudo mais, O R2-D2, esse aqui eu me esqueci o nome dele, eu acho que o Rubens lembra o nome dele ou não? Lembra não, Mas esse aqui é o chamado R2-D2 daquela série Star Wars, Muito passada, muito famosa na década de 70, 80, por aí, a Guerra nas Estrelas, Aqui nós temos outro robô da ficção científica, Dos cinemas, das telas do cinema, que é justamente o Exterminador do Futuro, Com aquele ator Arnold Schwarzenegger, Não sei se você já assistiu esse filme, Exterminador do Futuro, bastante interessante também, que tem uma série bastante filmes aí na sequência, Aquele ali com Robin Williams, que é justamente um homem bicentenário. Aquele filme ali é interessante, vale a pena vocês assistirem. Rubens parece que não assistiu, já assistiu ou não? Já? Pronto, tem um filme, esse filme é bastante interessante, ele fala um pouquinho, ele menciona um pouquinho sobre a inteligência artificial, é bastante massa, bastante interessante vocês observarem, Então fica essa indicação aí e fica aquela ideia que a gente constrói, do robô, o que seria o robô e como seria o robô e a que tipo de atividades, pelo menos no cinema, na ficção, eles estão ligados. Beleza? Prosseguindo. Pessoal, a gente tem alguns questionamentos e algumas perguntas para a gente fazer uma reflexão aí. O homem é tão eficiente quanto a máquina ou a máquina é tão eficiente quanto o homem? O que pode levar a essa pergunta? O que a gente pode tirar dessa pergunta, dessa reflexão? E se a gente observar direitinho, em determinadas situações, as máquinas, a máquina ela é muito mais eficiente do que o ser humano. Já em outras situações, o ser humano ele é muito mais eficiente do que as máquinas. É o que a gente vai observar agora. Sim, isso aqui é mais um detalhe, é mais um filme que nós temos aí, de Carlitos, o personagem Charlie Chaplin, e o nome desse filme é Tempos Modernos. Ele é bastante interessante, fica essa dica também para vocês assistirem, que ele retrata aí todo o processo de revolução industrial, automação e tudo mais, aquela coisa toda, beleza? Fica a dica desse filme, Tempos Modernos. Prosseguindo, vamos lá, para a gente entender mais um pouquinho sobre o nosso tema.
Olha só, nós temos aqui também outras representações de outros robôs, né? O robô nós observamos da seguinte forma. Nós temos aí robôs divididos em duas classes. Os robôs humanoides, aqueles que são semelhantes, parecidos com o ser humano, inclusive em suas atividades, e os robôs funcionais. Aqui a gente tem um exemplo aqui de um robô humanoide, né? Você observa que ele é bem parecido com o ser humano, e essa semelhança que ele dá na sua estrutura física é justamente para, digamos assim, para poder movimentar como ser humano. Os robôs funcionais, dedicados apenas a um tipo de função, de realização de um tipo de atividade. A gente observa aqui numa linha de montagem, que existe um robô funcional e ele provavelmente está apertando um parafuso, ele está regulando alguma peça, alguma coisa desse tipo, de uma linha, né, de montagem, uma linha de produção. Então aqui são chamados robôs funcionais, ok? Dedicados apenas a um tipo de atividade. Vamos lá, prosseguindo, vamos dar uma observada desse texto aqui para observar o que quer dizer isso aqui. Robôs funcionais que substituem vários tipos de atividades humanas com mais eficiência. E aí a gente pode responder aquele questionamento, né? Em algumas atividades, o robô, a máquina, ele é mais eficiente que o próprio ser humano. Olha só, exemplos: carregar e descarregar veículos, né? A força, ele não se cansa e tudo mais. Limpeza, determinadas limpezas, transporte, construção civil e etc. E ou trabalho puramente repetitivo. Aqueles trabalhos repetitivos que desgastam a saúde do ser humano, que vai desgastando ele, que vai causando estresse, danos à saúde, periculosidade e tal, aquela coisa toda, em determinados momentos a máquina é muito mais eficiente. Nesses tipos de atividades, a máquina é muito mais eficiente que o próprio ser humano. Ok? Serviços puramente repetitivos, como soldar, apertar parafusos, montar equipamentos, embalar produtos, etc. Aí a gente começa a responder aquele questionamento. Nessas situações aqui, a gente pode caracterizar que a máquina tem mais eficiência que o ser humano, beleza? Isso aí vai proporcionar o quê? Benefícios. Quais seriam esses benefícios? Segurança para os trabalhadores contra substâncias tóxicas, tarefas que podem causar danos permanentes devido a acidentes. Que tipo de acidentes? Explosões, quedas, danos traumáticos, cortes, choques elétricos, estresse, danos à audição. Você observa o seguinte: determinadas atividades, elas podem causar danos para a vida do ser humano. E a utilização de equipamentos, de maquinário que vai substituir essa atividade humana, que vai causar, que leva uma periculosidade para o ser humano, essa atividade promovida, proporcionada por máquinas, ela é muito melhor aproveitável do que causasse malefícios, né? Levasse perigo à vida do ser humano. Então a gente observa o benefício através disso aí, ok? Bom, também tem aquela substituição supérflua. Você substitui a atividade humana, uma atividade que não leva risco, que não vai causar dano, que não vai causar prejuízo à vida humana, você pode substituí-la a ela também, tendo apenas a vantagem de um único indivíduo, apenas do empregador, apenas do empresário, apenas do industrial e tudo mais. Então esse tipo de substituição da atividade humana, ela não é benéfica para o trabalhador, sim para o empregador. E aí a gente pode ter uns exemplos aqui que a gente vai citar aqui para vocês. Olha só: substituição de trabalho que não exibem periculosidade, perigo, dano à saúde ou danos comuns aos trabalhadores, como substituição de caixas de bancos por caixas eletrônicos ou dos operadores de atendimento ao cliente sendo substituídos por softwares com esse reconhecimento de voz. São esses exemplos que a gente pode citar. A gente pode citar também, existe já no Brasil, alguns caixas de supermercados sendo substituídos aí com uma forma de softwares eletrônicos. Você vai lá, registra o seu produto, ele vai dar o valor, você paga o seu produto e leva o seu produto tranquilamente. Deu para entender a ideia? Então você já está substituindo o quê? Você já está substituindo um caixa, né? Um embalador e tudo mais. Então você está gerando o quê? Uma substituição de um determinado posto de trabalho, causando dessa forma vamos dizer, um malefício ao trabalhador, um benefício ao empregador, porque você vai gerar diminuição de gasto, maior rendimento, maior lucratividade para o empregador, mas em compensação
o empregador fica, digamos assim, a ver navios. Então, um exemplo que a gente tem, que é a substituição aí em determinados setores de produção, setores produtivos, setor de trabalho, ela afeta a vida do trabalhador, como exemplo que a gente citou aqui agora. Beleza, pessoal? Prosseguindo, para a gente não se alongar muito, olha só, nós temos aqui exemplos, né, de robôs em desenvolvimento, como por exemplo aqui esse drone aqui da empresa Amazon, né, é o Prime Air, se eu não estou enganado, se o meu inglês estiver correto, certo? Se ele estiver afinado. Mas é o seguinte, esse dronezinho aqui, ele é um tipo de serviço que ele está promovendo, que ele vai levar um determinado produto, está sendo desenvolvido esse tipo de serviço, ele vai levar um determinado produto, certo? Até o seu destino final, até o consumidor final. Ou seja, então o cara faz a compra pela internet, ativa esse dronezinho vai levar o produto na sua casa. Tem até imagens, tem vídeos aí no YouTube que você observa aí a função desse tipo de serviço aqui promovida pelo drone. Ou seja, uma entrega, é um sistema de entrega informatizado, automatizado e tudo mais, ok? Aí nós temos também um robozinho, né, um protótipo, né, um modelo de um robozinho que está sendo desenvolvido também por aquela empresa ali, ó, robô da empresa Boston Dynamics. É o Atlas, né? Aquele robozinho ali, ele tem uma funcionalidade, né? A automação dele ali é praticamente a de um ser humano. Ele corre, ele salta, ele pula, ele salta obstáculos, sobe em caixa, aquela coisa toda, faz simulação de luta e tudo mais. Beleza, pessoal? Então nós temos aí exemplos de sistema de automoção, de robôs aí que estão sendo desenvolvidos aí e que amanhã ou depois a gente pode ver presente aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Ok? Prosseguindo, vamos lá. Aí o futuro do trabalho, né? O futuro do trabalho da automação. Isso aqui também é outro exemplo que a gente tem. Isso aqui é de uma empresa japonesa que é uma atendente. Ela é uma atendente aí, uma recepcionista, melhor dizendo, ela é uma recepcionista, provavelmente de uma secretária que vai ali recepcionar as pessoas que chegam e tudo mais. Então está sendo desenvolvido também, já é desenvolvido esse trabalho aqui. E aqui nós temos aí os robôs, né, funcionais, numa linha de produção, numa linha de montagem aí, que executam aquele serviço, aquele trabalho repetitivo aí, que poderiam causar danos à saúde dos indivíduos. Olha só, que tipo de profissão pode ser substituída e que tipo de profissão não pode ser substituída por máquinas, por equipamentos, pelos robôs, pela automação. Olha só, profissões que podem deixar de existir são aquelas que não necessitam do pensamento humano, seriam as com maior tendência a deixarem de existir. É justamente esse tipo aqui, repetitivo, aperta esse botão, solda o seu equipamento, faz um serviço com alto grau de periculosidade, que vai causar dano à vida das pessoas, né? Então, esse tipo de trabalho, que não exige tão desenvolvimento do pensamento humano, podem ser substituídos no futuro. Porém, existem outras atividades que não têm como ser substituídas, como, por exemplo, aquelas que vão necessitar um maior pensamento, desenvolvimento do pensamento do indivíduo, do pensamento humano, né? Vamos lá. Profissões cada vez mais necessárias seriam as relacionadas às características humanas não físicas, mas a do pensamento, especialmente relacionadas à administração, para você poder administrar. Que a gente observa o seguinte: administrar pessoas, você precisa entender pessoas, você precisa colocar-se no lugar das pessoas, né? Resolver problemas, aquela coisa toda. Então, tudo isso aí é interessante. E esse tipo de inteligência artificial não tem nenhum dado, informação que existe algum tipo de inteligência artificial que venha substituir esse sentimento que só o ser humano tem. Gestão de pessoas, que é justamente isso aí, você resolver problemas, sabe? Uma pessoa às vezes chega no trabalho mal, não está afim de trabalhar aquela coisa toda. Então a pessoa ela tem que entender isso aí e poder administrar essa situação, coisa que uma máquina poderá não fazer. Produção artística, pintura, desenho, escultura, aquela coisa toda que não seja programada, mas que seja inspirada. Aquelas que não poderiam ser substituídas por máquinas. E aí a gente observa isso aqui, tem essa observação. Não existe atualmente nenhum dado que preveja o desenvolvimento de inteligência artificial consciente que possa substituir trabalhos que necessitem dessa característica. Beleza, pessoal? A gente fica por aqui. Eu espero que tenha para a gente entender. Nós
Vamos deixar uns exercícios aqui. Semana passada a gente não deixou exercício, mas vamos deixar hoje, né? Olha só. Existem benefícios na substituição do trabalho humano por máquinas. E aí? A quem interessa a automação dos postos de trabalho, coisa que a gente já comentou? Quais profissões estão fadadas a deixarem de existir no futuro? E quais profissões se tornarão cada vez mais necessárias? Beleza, pessoal? Fica nossos referenciais, informações aí, e até a nossa próxima aula. Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a semana que vem. Valeu!